Então, como eu havia falado ontem para vocês, né, hoje nós daremos um passo a mais. E na física, dar um passo a mais significa, matematicamente, caminhar um pouco mais, não é? Ou seja, uma pequena mudança, uma pequena consideração no fenômeno físico exige um pouco mais de matemática. E como vocês são de matemática, a minha ideia é trazer aqui, demonstrando para vocês essa necessidade da matemática. E o mais interessante, que eu, pelo menos, entendo desta forma, chega um momento que a matemática que a gente utiliza já começa, ela mesma, a nos dar resultados que fisicamente, só por análise física, nós não conseguiríamos. Então, isso para mim é formidável, é maravilhoso, eu diria até. Então, nesse caso, a gente vai apresentar para vocês um sistema de coordenadas. Eu começo a aula falando primeiro da cinemática. Cinemática do movimento circular. Gostaria de ressaltar que essa cinemática ela pode ficar um pouco mais complexa, mas como a gente está lidando apenas com o movimento circular, ela torna-se mais simples. Mas não simplória, vocês vão ver. Então, olha só. Para a gente poder falar do movimento circular, né, que é um movimento no plano, assim como é o movimento lançamento oblíquo, que também é no plano, o movimento circular também ocorre no plano. Só que ele não pode ser analisado por um sistema de coordenadas, a partir de um sistema de coordenadas, eu diria, retangulares. E vocês vão entender, obviamente, né? Já que é uma curva, para eu poder explicar uma curva num movimento, num sistema de coordenadas retangulares, não será possível. Então, daí a necessidade, inicialmente, de nós definirmos algumas grandezas. Na verdade, eu vou definir os módulos de algumas grandezas angulares. E depois a gente vai aumentando aí o grau de complexidade matemática que envolve, e eu vou dizer para vocês por que a gente precisa aumentar esse grau de complexidade. Então, olha só, nós temos aqui uma partícula realizando um movimento circular, né? A partir do instante t0, instante inicial, até o instante final. Deixa eu colocar aqui o laser, né? Está aqui um instante t0 até o instante final t. Então, essa partícula ela se deslocou em movimento circular. Então, nós temos aí o deslocamento angular. Ok? Velocidade angular média. Velocidade angular média. Tem a ver com esse deslocamento angular. Por que isso, gente? Porque se ele vai do ângulo φ0 até o ângulo final φ, né? Isso acontece num certo intervalo de tempo, ΔT. Então, quando eu divido esse deslocamento angular por ΔT, eu obtenho a velocidade angular média. Ok? Como eu falei, eu estou determinando apenas um módulo dessas grandezas. Num estudo um pouco mais aprofundado, eu defino essas grandezas vetorialmente, que é o que não vai interessar nesse momento agora para nós. Tá? Então, se eu tenho a velocidade angular média, representado aí pelo W índice M, melhor, ômega índice M, tá? Uma letra grega,
Geralmente eu uso letra grega para representar as grandezas angulares. Ok? Então, ômega m é a nossa velocidade angular média, ΔΦ por ΔT. No sistema internacional ou CGS, por quê? Porque o ângulo, já falei para vocês isso, ele não tem dimensão, tá? A gente só empresta aí a ideia do grau, do radiano, mas dimensão física ele não tem. Então ficaria, tanto no SI quanto no CGS, né, a velocidade angular em radianos por segundo. Tá? Então, toda vez que nós formos determinar aí, nós vamos colocar lá radianos por segundo, né, já que eu estou usando, importante isso, tá, gente? O ΔΦ em radianos, nesse caso. Só um minutinho aí, tá, gente? Dá uma pausa aí, tá, André? Rapidinho. Então, vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, né? Usando aquela ideia lá da cinemática, que a gente já viu isso da cinemática, tá? A gente está abordando da mesma forma. Então, se tem a velocidade angular média, tem a velocidade angular instantânea, certo? E como é que eu acho a velocidade angular instantânea? Fala para mim aí. Pode colocar no chat, pode falar. Derivada do espaço pelo tempo. Oi? Limite de ΔΦ sobre ΔT. Ou seja, aplica o limite, né, ou passa o limite, como a gente costuma falar, né, na velocidade angular média, fazendo o ΔT tender para zero. Ou simplesmente, né, é a derivada de φdt. Ok? Então, a velocidade angular instantânea é a derivada de φdt. Olha, lá na apostila de vocês, para quem já leu a apostila, né, vai entender o que eu estou falando. Quando a derivada é em relação ao tempo, a gente costuma fazer uma representação com ponto. Ou seja, o dφdt, a gente chama de φ ponto. Tá? Se eu tenho um ponto só, significa dizer que eu derivei uma vez só em relação ao tempo. Se eu tenho φ dois pontos, significa dizer que eu derivei duas vezes em relação ao tempo. Então, se o φ ponto é a velocidade angular, né, o φ dois pontos vai ser a aceleração angular. Ok? Então, a gente pode aí já fazer essa generalização. Ok? Então, só que eu não vou fazer aqui no slide, porque já está na apostila explicado. A gente precisa ganhar um pouquinho mais de tempo. Muito bem. Se a gente, né, quer saber a velocidade tangencial ou módulo da velocidade tangencial, aí nós teremos que fazer, tá, algumas transformações importantes. Observem o seguinte, olha. Quando eu passo o limite, esse T final tende para o T inicial. Repetindo, o T final tende para o T inicial. Significando dizer que o módulo desse vetor aqui, ó, ΔR, ele vai tender para o ΔS. Como é infinitesimal, significa dizer que o dr é igual a ds. Certo? Isso está lá na apostila de vocês. Então, repetindo, quando o ΔT tende para zero, tá? O ΔR tende para ΔS, ou seja, o dr fica igual ao ds. Como a velocidade, né, ou módulo da velocidade é dr dt, considerando aí o dr só módulo, ok? Então, é dr dt.
dr dt, né, eu posso dizer que é ds dt. O arco, geometricamente falando, é o produto do raio pelo ângulo central. Isso está lá na geometria, né? Se eu tenho um ângulo central, esse ângulo central corresponde a um arco de circunferência. Então, esse arco de circunferência, né, por definição, ele é o produto do raio, ok? Pelo ângulo central. No caso, nesse aspecto infinitesimal, o ângulo central vai ser quem? Vai ser o dφ. Então, o arco, isso está lá na apostila de vocês, ds, que é igual a dr, vai ser r dφ. Como trata-se de um movimento circular, o raio não varia. Então, o raio sai da derivada e o módulo da velocidade tangencial vai ser dado por r dφ dt, que é esse que está aparecendo aí para vocês. Essas passagens, gente, estão todas lá na apostila. Se eu não me engano, essa equação é a equação 6.4 na apostila. Se vocês estão acompanhando, vocês vão confirmar comigo aí, tá? Se é 6.4 ou não. Então, esta equação afirma o quê? Que o módulo da velocidade tangencial, que vai ser a única velocidade que nós teremos no movimento circular, nós não teremos velocidade radial, só teremos velocidade tangencial. Depois a gente vai provar matematicamente isso. Eis a importância da matemática, tá? Então, o módulo da velocidade tangencial é r ômega, ou seja, é o produto do raio da trajetória pela velocidade angular. Ok? Então, aí a gente já começa um desenho importante, que é a relação entre as grandezas lineares e angulares. Ou seja, se eu tenho uma grandeza angular e quero achar o correspondente dela linear, basta multiplicar pelo raio. Tá? Isso é tão verdade que eu tinha dito ainda agora que a unidade da velocidade angular era o radianos por segundo. Estão lembrados? Só que o radiano não tem dimensão física. Então, porque o ângulo não tem dimensão física, o radiano não é uma unidade de sistema. Mas quando eu multiplicar pelo raio, que no SI é dado em metro, aí vai ficar o quê? Metro por segundo. E se for o R em centímetros, aí vai para o CGS, centímetros por segundo. Tá? Então, essa equação ela é fundamental, ela é importante para nós sabermos. E tem muito exercício lá, né? Tem 10 exercícios. Estou logo adiantando aqui para vocês. Tem 10 exercícios que envolvem essa aula de hoje e a próxima aula. Mas eu não estou muito preocupado com a questão do exercício em si, que são até exercícios simples. A minha preocupação maior aqui é com a ideia do sistema de coordenadas polares. A gente já vai trabalhar isso. Tá bom? Então, essa equação, toda vez eu posso substituir a velocidade, o módulo da velocidade, que é só essa que vai ter mesmo, por R ômega. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para a aceleração angular média. Quando eu estou tratando, observe aí na figura. Aqui no instante t0, eu estou representando a velocidade angular inicial por ômega zero. Ao chegar na posição R, instante final, a velocidade angular final é ômega. Então, eu vou ter aí uma variação de velocidade angular
portanto, delta ômega. Se eu dividir essa variação de velocidade angular pelo intervalo de tempo ΔT, eu vou obter a aceleração angular média, representada aí pela letra alfa, índice m. Ok? Então, nesse caso, né, se o ômega ele é dado em radiano por segundo, o alfa ele vai ser dado em radiano por segundo ao quadrado. Ok? Ele vai ser dado em radiano por segundo ao quadrado. Então, daí nós temos a aceleração angular média. E se eu passar o limite com ΔT tendendo para zero, nós vamos obter quem? A aceleração angular instantânea. Ou seja, o alfa, que é d ômega dt. Tá? Eu poderia representar isso daí por φ dos pontos. Por quê? Porque o ômega é φ ponto. Se eu derivar o φ ponto novamente em relação a t, eu vou ter φ dos pontos, que seria o alfa. Tá certo? Então, agora, eu vou derivar quem? Esta velocidade aqui, ó, em relação ao tempo. Se eu derivar esta velocidade em relação ao tempo, que ela é a velocidade tangencial, eu vou obter quem? A aceleração tangencial. Exatamente. Dado por R vezes alfa. Vejam como a relação ela continua aparecendo, ou seja, uma grandeza linear, que é essa aqui que eu chamei de aceleração tangencial, é igual a R vezes alfa, que é a grandeza angular. Então, essas duas equações, se eu não me engano, ela é a 6.6 lá, já estou esquecido, né? 6.6 lá na relação de vocês. 6.6 ou 6.7. Não estou lembrado bem agora. Ok? Então, nós temos aí as definições aí. Agora, eu vou mostrar a fragilidade dessa ideia. Ou seja, de não ter uma consistência matemática. Deixa eu só ligar aqui o meu computador, que está descarregando, tá? Para você ver como a matemática faz falta. E isso eu gostaria que vocês ficassem orgulhosos disso, né? Afinal, vocês serão professores de matemática. Bom, no movimento circular, de maneira geral, tem, obviamente, uma aceleração que varia o módulo da velocidade, que é esta que eu estou apontando aqui para ela. É a aceleração tangencial. O que é que ela faz? Ela varia o módulo da velocidade. Só que a velocidade também varia em direção, consequentemente em sentido, né? Por quê? Porque nós falamos lá atrás que a velocidade tem que ser o quê? Tangente à trajetória. Estão lembrados disso? Pela própria definição de velocidade. Tem que ser tangente à trajetória. Se eu fizer só essa análise aqui, tá? Eu posso até usar esse nome. Essa análise ela é capenga para demonstrar, tá, a componente da aceleração que está mudando a direção e o sentido da velocidade. Vocês sabem como é o nome desta aceleração que é responsável em mudar tanto a direção e o sentido da velocidade? Vocês sabem me dizer qual é? Como é que eu chamo para ela? Pode escrever aí no chat. Terminal? Porque a aceleração tangencial muda o módulo, mas a direção e o sentido.
Enquanto isso, eu vou bebendo uma água aqui. Eu estou só vendo se vocês estão estudando lá, né? Dando uma lida na apostila antes da aula também. Fala para mim aí. Uma componente, que é o AT, altera quem? O módulo da velocidade. Tá? E aí? Arrisca? Alguém pode arriscar? Bora, gente. Centrípeta. Tá aí o colega, né? Centrípeta. Ou radial também, tá? Então, eu estou demonstrando para vocês que uma análise um pouco mais simples do movimento, ele não me dá todas as informações do movimento. Eu preciso de algo mais profundo. Tá? E esse algo mais profundo vem de uma matemática um pouco mais profunda, que é exatamente isso que nós vamos dar esse passo agora, que é muito importante, né, para a física, porque lá no ensino médio, né, o cara vai tirar do bolso a componente centrípeta. Ele não tem como tirar a componente centrípeta. Né? É demonstrar a componente centrípeta. Por quê? Porque não tem matemática para isso. E agora nós temos. Bom? Então vamos dar um passo agora. Só que para dar esse passo, que foi que eu falei para vocês? A gente precisa de um pouquinho mais de matemática. E aí vai contribuir para o aprendizado de vocês. Eu tenho plena certeza disso. Tá? Então lá vamos nós. Vamos antes disso fazer um exemplo, né? Eu até coloquei no SI aí, mas porque tanto faz como tanto fez, vai estar no segundo, né? Que aí só vale o tempo mesmo. Mas lá na apostila fui rigoroso lá. Lá na apostila eu fui rigoroso. A posição angular de um corpo, realizando um movimento circular de raio 20 centímetros, varia com o tempo de acordo com a função. Então, a posição angular, que é o ângulo φ, né? Varia com o tempo de acordo com essa função, que continua sendo polinomial, né? 2t² mais t ao cubo. Desculpa, gente. Aí ele quer saber como é que o ômega varia com o tempo e como é que o alfa varia com o tempo. Quem é o ômega? A velocidade angular. Quem é o alfa? A aceleração angular. E também quer saber a velocidade e a aceleração tangenciais no instante t igual a 4 segundos. Ok? Então vamos nós. Solução. Olha só. Para obter, tem um exemplo que a gente fez lá também que é parecido com isso, tá? Isso aqui é um exemplo a mais para vocês. Para obter as funções horárias da velocidade angular e da aceleração angular, deve-se, respectivamente, derivar a posição angular e a velocidade angular. Ou seja, nessa ordem, né? Ou seja, então está aqui o ômega, olha. O ômega não é a derivada do φ em relação ao tempo? Quem é o φ? Está bem aqui, ó. 2t² mais t ao cubo. E aquela derivada simples que a gente já fez isso, né, gente? Já batemos nela aí. A derivada de 2t² é 4t. E a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, nós obtemos aí a velocidade angular. Tá bom? Muito bem. E o que é que eu vou fazer agora para achar a aceleração angular? Pegar esta função e derivar de novo em relação ao tempo. Aqui, ó. Então, 4t mais 3t ao quadrado, se eu for derivar, a derivada de 4t é 4. Mas a derivada de 3t² é 6t. Tá? No sistema internacional.
Pergunta, se vocês têm alguma dúvida nessas derivadas ainda, gente? Tem alguma dúvida? Ou dá para entender legal, que a gente já vem batendo já há certo tempo? Me respondam aí, tá, gente? Tem alguma dúvida nessas duas derivadas que nós fizemos aí? Então, a regra é válida, né, para, sejam elas as grandezas lineares ou angulares, é a mesmíssima regra. Então, vamos dar continuidade. Vamos achar a velocidade e a aceleração tangenciais, né, no instante t igual a 4 segundos. Olha só aqui. Vocês estão vendo aqui também como é que a gente está resolvendo o exercício, gente. Procurem o máximo explicar o que você está fazendo. Tá? Vocês precisam dessa metodologia na hora de resolver problemas. Isso vai fazer um bem, muito grande para vocês, na profissão de vocês. Pode ter certeza. Para obter os módulos da velocidade de aceleração tangenciais, basta determinar o valor numérico das correspondentes angulares, ou seja, da velocidade tangencial, quem é a correspondente dela? É o ômega. E da aceleração tangencial, quem é a correspondente angular dela? O alfa. Então, acha o valor numérico e depois, em seguida, multiplicar pelo raio. Ou seja, então está aqui, olha só. Preste bem atenção agora. Tá? Eu estou resolvendo na íntegra. O ômega de 4, o que é que a gente faz? Substitui aí o t por 4. 4 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. Tá certo? Dá 48 com mais 16, 64 radianos por segundo. Então, o que eu vou fazer agora? Para achar a velocidade tangencial. Basta multiplicar esse 64 pelo valor do raio. O raio era quanto? 20 centímetros. E eu passei, tá bom? Então, eu passei de 20 centímetros para metro, ou seja, 20 centímetros equivale a 0,2 metros, multiplicando por 64, que é a velocidade angular em 4 segundos, né? 64 radianos por segundo. Veja, eu abandono o radiano, vai ficar só 12,8 metros por segundo. Tá? Você tem que fazer exatamente desse jeito aí. Tá bom? De novo. Bora ver se depois eu ligo para ele. Sim, vamos lá. Então, está aí a velocidade tangencial. Simples, né? Agora, vamos fazer, né, a aceleração tangencial. Mas primeiro eu tenho que fazer o valor numérico, tá, da aceleração angular. A aceleração angular é 4 mais 6t, né? A função dela. Daqui. Substituindo aqui o 4, então 6 vezes 4, 24, com mais 4, 28 radianos por segundo ao quadrado. Estou aí, né, colocando aí a aceleração em radianos, aceleração angular, em radianos por segundo ao quadrado. Ok? E agora, pega esse valor para obter a aceleração tangencial, pega o valor numérico da correspondente angular e multiplica pelo raio. Então, 0,2 vezes 28, nós teremos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Novamente, abandona-se o radiano, né? E multiplica aí metro por segundo ao quadrado, pelo fato do raio estar em metro, tá, gente? A gente passou aí, ok? Então, aí um exemplo simples, né, que a gente utilizou para demonstrar os valores das velocidade e aceleração tangencial. Agora sim, posição, velocidade e aceleração em coordenadas polares. Tá? Então, essas grandezas
Elas vão depender das grandezas angulares, tá certo? Só que a partir dessa ideia, eu consigo demonstrar, eu consigo deduzir lá. Então, abra o coração de vocês agora, né? Eu peço, que é para a gente dar esse salto de qualidade. Vai ser um salto que vocês vão dar aí, né? Na vida acadêmica de vocês, pode ter certeza, né? Muito bem. Está aqui. Toda vez que eu trabalho no plano XY, levando em consideração aí o módulo do vetor no R2, tá bom? E o ângulo que ele forma com a horizontal, eu passo a ter um sistema de coordenadas polares, tá? Existem calculadoras que até transformam diretamente, né, do sistema de coordenadas retangulares para polares, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Isso aqui vocês só vão ver lá em cálculo 2. Tá? Essa ideia aqui vocês vão ver lá em cálculo 2. Bom, então quais são as coordenadas polares? R e φ. R, né, é chamada de coordenada, é o raio, né? E o φ, o ângulo que o vetor forma com a horizontal. Bom, se eu vou trabalhar com outro sistema de coordenadas, eu tenho que conhecer os unitários correspondentes a cada uma dessas coordenadas. Assim como foi apresentado para vocês, né? O I chapéu é unitário na direção aí do X positivo, né? Direção e sentido. E o J chapéu, direção e sentido do Y positivo. O K chapéu, direção e sentido do Z positivo. Só que o Z não vai entrar aqui, porque o movimento circular ele acontece no plano. Então, o plano é XY, igual como eu fiz lá para o movimento, para o lançamento oblíquo, movimento parabólico. Ok? Então, olha, está aqui as coordenadas. Uma delas é o módulo desse vetor, que é o R, tá? E o outro, o ângulo que forma com o eixo X. Essas são as coordenadas polares. Para cada uma delas, nós temos um vetor unitário correspondente. Para o R, tá, nós temos o vetor unitário radial, que eu estou representando por R chapéu. Né? O que significa isso? Só para você entender que existe uma lógica aí. Esse vetor unitário, ele é orientado para indicar como é que o raio cresce. Ora, o raio só pode crescer radialmente, né? Então tá aí, ó. Aí o R chapéu indicando que se o raio variar, ele vai indicar exatamente como é que ele vai aumentar ou diminuir, tá certo? A variação do raio aí. Já o outro unitário, que forma 90 graus com esse primeiro, ele indica como é que o φ aumenta. Pode ver se não é. Ó. Ele está dizendo, olha, que o φ, o ângulo, vai aumentar se eu for nessa direção aqui, do chamado φ chapéu. Ele é chamado, né, de unitário tangencial. Olha como a coisa já vai se desenhando aí em termos para eu poder entender como é que os vetores estão lá no movimento circular. Vejam, eu começo a fazer uma construção agora. Bem devagar, gente. Tá bom? Bom, no final das contas, eu tenho que saber escrever tanto o R chapéu quanto o φ chapéu
em função do I e do J. Tá? Eu tenho que saber escrever. Ou vice-versa. Vejam, quando eu coloco lá como tema, né, matrizes e determinantes, lá no tema do trabalho de vocês, é porque essas coisas realmente estão presentes na física. Né? E isso é matemática. Ok? Muito bem. O primeiro vetor que vai ser definido agora vai ser o vetor posição, esse R. O que foi que nós já dissemos? Todo e qualquer vetor pode e deve ser representado pelo produto do módulo dele, pelo o correspondente unitário. Então, olha só, o vetor R tem módulo R, o raio da trajetória. E o unitário dele? R chapéu. Lá na apostila, eu demonstro o R chapéu. Aqui eu já vou usar diretamente. Então tá aqui, ó. Em coordenadas polares, inclusive tem um exercício que eu fiz lá na apostila de vocês, que eu saio, né, um exercício muito bonito matematicamente, tá? Eu vou sair de um vetor em coordenadas retangulares, lembra até o vetor aqui, tá? 3i chapéu mais 4j chapéu. Quem já viu esse exercício lá? Me diz aí. Pode falar, a gente pode falar tranquilamente a verdade, sem problema. Bom, se ninguém viu, né, precisa ver. Mas se alguém viu, vai confirmar para mim agora, né? Então, o vetor R em coordenadas polares, ele tem que ser só isso aqui. É o módulo dele multiplicado por R chapéu. Só isso. Tá bom? Aonde o R chapéu, que é unitário, é dado por essa expressão. Então, isso aqui está demonstrado lá, gente, tá? Na apostila de vocês. Então, o R chapéu é dado por essa equação aí. I chapéu cosseno φ mais J chapéu seno φ. Aí alguém pode, por curiosidade, me perguntar, professor, por que você colocou na frente aí o I chapéu e o J chapéu? Primeiro que a ordem dos fatores não altera o produto, concorda? Então, só que se eu colocar depois, ele vai parecer que ele está multiplicando o φ. Na verdade, o I chapéu, ele multiplica o cosseno φ. E o J chapéu multiplica o seno φ. Tá? Podia ser que tivesse alguma curiosidade aí. Eu já estou explicando aqui. Agora, olha só a diferença entre esse vetor unitário e os vetores unitários em coordenadas retangulares. Essa partícula ela vai girar, certo? O R também vai acompanhar, o vetor R vai acompanhar. E o R chapéu também vai acompanhar. Logo, né, esse R chapéu, quando eu for trabalhar a dinâmica, que é a ideia do movimento, né, ele vai variar. Não com I e J, porque são constantes, mas ele vai variar porque este ângulo aqui, o φ, ele depende do tempo, né? No momento em que o corpo gira, ele varia com o tempo. A gente acabou de resolver um problema agora, que eu mostrei para vocês, de parte da função horária da posição angular. Né? Então, ele depende do tempo. Então, essa dependência com o tempo é que vai fazer a gente dar passos
um pouco mais largos matematicamente, como eu falei. A ideia é simples, mas para eu resolver isso matematicamente, eu tenho que ter um pouquinho mais de matemática. Tá? É essa a ideia que eu quero construir exatamente para demonstrar o quanto é importante a matemática para a gente. Tá bom? Muito bem. Então, na dinâmica, o R chapéu varia. Tá? Mesmo que o movimento seja circular. O que é um movimento circular? O raio é constante. O módulo do vetor, olha para cá agora, o módulo do vetor é constante. Movimento circular. Mas só que o R chapéu varia com o tempo. Se ele varia com o tempo, ele pode ser derivado no tempo. Está entendendo? Mesmo, né, eu estou considerando já um caso particular, porque eu poderia estar generalizando isso mais ainda, mas só que a generalização ela envolve mais matemática. Então, eu vou ficar só no movimento circular com vocês. Tá? Mas o R chapéu varia. Então, isso é importante. Né? Muito bem. Varia como? I cosseno φ mais J seno φ. Varia com o ângulo. Bom, então, de posse disso, nós temos aí a posição, né, explicada como é que ela vai variar. Só com o unitário dela. Então, significa dizer que esse vetor ele vai variar em direção e sentido, mas não vai variar em módulo, ou seja, é uma coisa intermediária. Lá no vetor constante, né, na força constante, não variava nada, certo? Aqui, a gente já traz com essa ideia aí, e vamos ver onde é que nós vamos chegar com essa ideia. Ok? Exatamente isso que eu vou apresentar para vocês. Pode me falar com toda sinceridade. Acho que alguém já falou sobre isso na aula passada, quando eu perguntei. Olha, como o φ ele é uma função do tempo, para derivar o unitário acima, que eu vou ter que derivar para poder achar a velocidade, temos que usar a regra da cadeia. Por exemplo, aí eu perguntei para vocês, não sei se foi o Silvio que me respondeu, tá? Se você já tinha ouvido falar na regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia eu uso toda vez que eu tiver uma função composta, ou seja, uma função dentro da outra função. Quando o argumento de uma função é outra função, eu uso a regra da cadeia. Então, eu vou pegar aqui o próprio cosseno φ. O cosseno φ ele é uma função. E o argumento dele, que é o φ, também é uma função, ou seja, eu tenho uma função composta. Então, a derivada do cosseno de φ, onde o φ varia com o tempo, olha, a derivada aqui é em relação ao tempo, certo? É em relação ao tempo. Então, eu aplico a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Eu derivo a função em relação ao ângulo. Então, eu vou derivar, como é cosseno φ, eu vou derivar em relação ao ângulo φ. E depois eu pego o φ e derivo em relação ao tempo. Isso que é a regra da cadeia. Em resumo, deriva a função e multiplica pela derivada do argumento. É uma forma fácil de entender a regra da cadeia. Ok? Então, basicamente é isso. E aqui, olha, a grosso modo, tá? Que os matemáticos não nos ouçam, tá? Se eu quiser, eu tenho que ficar nesse formato, tá, gente? Se eu quiser, eu posso, entre aspas, que os matemáticos não nos ouçam, eu posso cancelar o dφ com o dφ e sobra quem? O ddt, que foi de onde eu parti. Então, é importante, né, a gente ter essa visão, mesmo que seja matematicamente, não é uma visão muito legal,
Mas a gente tem que ter essa visão, porque na hora que a gente armar o problema, a gente já pode fazer essa visão, fazer esse checklist aí rapidinho, tá? Então, sem problema. Bom, a derivada do φ em relação ao tempo, a gente já fez lá no primeiro slide, que é o ômega. Está aqui o ômega, olha, gente. Mas está faltando a derivada do cosseno de φ em relação a φ. Então, mais uma regrinha aí, né? A derivada do cosseno é o menos seno. Menos seno. Direto, tá certo? O que eu tenho que tomar cuidado, viu, Wellington, é que o argumento dessa função varia com o tempo. Então, eu tenho que derivar o argumento, tá bom? Nada mais é do que a regra da cadeia. Ok? Então, aqui, menos seno φ é a derivada do cosseno. E o ômega é dφ dt. Ok? Então, eu já tenho duas coisas aí, ó, coisa nova, que talvez alguns de vocês possam não ter visto ainda, né? Eu tenho a regra da cadeia e a derivada do cosseno. Tá bom? Bom, de posse disso, eu vou só dizer para vocês que a derivada do seno é o cosseno. Tá? A derivada do seno é o cosseno. Tá? Isso é válido porque o cosseno, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo, ele é positivo. Desculpa, o seno, ele é positivo, mas o cosseno é negativo. Tá bom? Então, é por isso que existe essa diferença aí. Então, a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Tá? Só entendam dessa forma que vai dar certo sem nenhum problema. Bom, a velocidade, olha só, é dada por dr dt. Certo? A velocidade é dada por dr dt. Como o r, módulo do vetor que está sendo derivado, é constante, ele pode sair da derivada. Então, fica R, dr chapéu, dt. Aí vem a pergunta. O R chapéu varia com o tempo? Resposta, sim. Varia com o tempo. Ele está bem aqui em cima. Ó. Varia com o tempo porque o φ, o ângulo, vai variar com o tempo. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer essa derivada. Foi por isso que eu ensinei para vocês fazer aí a regra da cadeia, tá certo? Que a gente vai precisar agora. Onde? Tá aqui, ó. O dr chapéu dt. E não pode estar errando esses negocinhos aí na cabeça, tá, gente? R chapéu, que eu estou derivando em relação ao tempo. Vai ser a derivada de quem em relação ao tempo? Do cosseno φ e chapéu mais o seno φ j chapéu. A derivada da soma é igual à soma das derivadas e o i chapéu juntamente com o j chapéu são constantes. Não esqueçam desse detalhe. Então, eles saem da derivada. Então, resta-nos quem? Derivar o cosseno de φ em relação ao tempo e derivar o seno de φ em relação ao tempo. Só que é uma derivada de função composta. Portanto, regra da cadeia neles. Tá? Então, como eu já tinha feito lá a derivada do cosseno φ em relação ao tempo, tá? E eu expliquei para vocês que a derivada do seno φ é o cosseno φ. Eu vou ser obrigado novamente a derivar o φ em relação ao tempo. Então, eu vou ter o fator comum, esse ômega aqui, ó. Cadê? Tá bem aqui, ó. O ômega, ele vai ser fator comum. Se ele é fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Tá aqui, ó. Colocá-lo em evidência. Bom, então, né? Se essa velocidade ela vai ser
tangente à trajetória, tá? Isso daqui nada mais é do que um unitário, tá? Isso daí é um unitário. Esse parêntese é um unitário. Ele só pode ser o Phi-chapéu, tá? Ele só pode ser o Phi-chapéu. Então, quer dizer que a derivada do R-chapéu em relação ao tempo vai dar quem? Vai dar o ômega Phi-chapéu, onde Phi-chapéu nada mais é do que o unitário, né, na direção tangencial ao movimento. Então, isso que eu acabei de falar para vocês agora, né, temos aí o segundo unitário. Então, aqui, né, utilizando, isso daí não é tão trivial, tá? Quando você trabalha só com vetor, porque você não vai usar derivada, você vai usar diferencial, tá bom? Mas a gente está usando aí o movimento, né? Calculando a velocidade. Que eu sei que a velocidade tem que ser tangencial, tem que ser tangente, desculpa, ao movimento. Então, o sentido e a direção dela tem que acompanhar esse rapaz aqui, ó. Só que esse rapaz, ele gira também, né? Ele gira. Por quê? Porque o φ varia com o tempo, né? Tanto aqui dentro do seno, como dentro do cosseno. E ele vai sempre adiantado em relação de π sobre 2, ou seja, 90 graus. Aqui o ângulo ó, entre eles, ó, 90 graus, em relação ao R chapéu. Então, é uma forma da gente demonstrar isso usando a física, né, do problema. Logo, quando eu comecei a trabalhar desse jeito, a demonstrar isso daí, eu usava um jeito mais geométrico para fazer isso. Agora não. Eu já faço isso que eu observei que já sai na própria demonstração. Ok? Eu tenho um trabalho, gente, que eu já faço, né, um estudo em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. Tá? Esse trabalho que eu faço, aparece esse Phi-chapéu também, ok? Lá. Por quê? O que é um sistema de coordenadas cilíndricas? No plano XY, ele é o que a gente chama de polar, mais o eixo Z aqui na perpendicular ao XY, obviamente, né? Então, eu tenho sistema de coordenadas cilíndricas. E o esférico é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Tá certo? Mas eu vou ficar aqui no plano com vocês, tá bom? Vou deixar para alguém mais adiante ver isso com vocês. Mas já sabe que isso daí pode ficar um pouco melhor, né? Por que eu uso um outro sistema de coordenadas? Por conta da simetria do problema, né? Eu não tenho como representar matematicamente o movimento circular com um sistema de coordenadas retangulares. Então, eu sou obrigado a partir para as coordenadas polares, no caso R e φ. E os vetores unitários, R chapéu e φ chapéu. Tá? Um é radial e o outro é tangencial. Tá? Pronto. Agora nós estamos armados para ver aí essa questão aí do movimento utilizando o nosso sistema de coordenadas polares. Ok? Muito bem. Agora, olha só. Eu estou achando que é a velocidade aqui, né? Então, a velocidade é R, dr, dt. Aonde o dr e dt é ômega φ chapéu. Quando eu substituir aqui, ó, o dr e dt, vai dar o quê? R ômega
φ chapéu. Daí a velocidade. Tá? Ainda agora nós havíamos determinado o módulo da velocidade tangencial. Olha só aqui. Quem é o módulo da velocidade tangencial? RW. Tá? Agora ele aparece completo. Ele só pode aparecer completo, o vetor velocidade, ou simplesmente velocidade, se eu trabalhar a coordenada polar. Então, aqui, significa dizer que a velocidade, tá certo? É dado por R ômega φ chapéu, onde R é constante por se tratar de movimento circular. A característica do movimento circular é que o raio é constante. Ok? Só que esse ômega aqui não é constante, ele varia com o tempo. Nós acabamos de ver um exemplo, né? Se o φ varia com o tempo, se eu fizer a derivada do φ em relação ao tempo, eu acho ômega. É bem provável que esse ômega possa variar com o tempo. No nosso exemplo, isso aconteceu. Então, a gente vai dar um outro passo agora, né? Quando nós formos achar a aceleração. Mas antes disso, né? Ou seja, temos a demonstração matemática, eu gosto de falar isso, tá? Então, temos a demonstração matemática que a velocidade é tangente aí à trajetória. Agora, eu não estou fazendo isso geometricamente, não. Estou fazendo isso de forma analítica, né? E demonstrando para mim isso que a matemática ela tem o poderio, é uma ferramenta poderosa para nós. Ok, galera? Então, se eu quero achar agora a aceleração, né, a gente vai ter que derivar a velocidade. Mas antes disso, nós vamos... essas matrizes estão lá. Olha, eu achei o R, chapéu. Quem é o R, chapéu? I cosseno φ mais J seno φ. E achei também o φ, chapéu, que é o unitário na direção tangencial, que é menos seno φ, menos I chapéu seno φ, mais J chapéu cosseno φ. E eu posso generalizar essa relação a partir de um produto de matrizes. Olha só aqui. Vocês estão lembrados lá de produtos de matrizes, né? Eu só posso realizar o produto de matrizes se o número de coluna da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Estão lembrados dessa regrinha lá? Sim ou não? Pode responder aí. Só é possível fazer um produto de matrizes se o número de coluna da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Que é o colhe, né? Que o pessoal chama de colhe. Lá na... Isso, Sidomar. Colhe. E o resultado do produto vai ser quem? Bora ver se o Domar lembra aí. E o resultado? Ah, tá. Pera. Hein? Pera. Vai. Subtração Se... dos determinantes das diagonais. É isso? Não. Olha, eu vou lembrar para vocês aqui. Eu só posso realizar se eu tiver o código, certo, Sindomar? Certo. E o resultado desse produto é o LICO. Ah, sim, O que é o LICO, então, né? É o número de linhas da primeira, e a coluna da né, segunda. com o número de colunas da segunda. Tá lembrado disso? Você corta o Lembrou código. agora? Né? O código e o LICO. Sim, você Então corta o vamos ver código aqui. e sobra o resto. Quantas colunas tem esse aqui? Fala para mim aí. Eu 2. tenho 2 colunas, certo? Quantas linhas eu tenho aqui? 2 linhas. Tá? Esse daqui tem... É uma matriz 2 por 2, né? Então, tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz aqui, a segunda, tem uma coluna e 2 linhas. Tá certo?
Então, se o cole existe, são duas colunas e duas linhas, o resultado dela vai ser o líquido. Tá? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, está aqui, ó, duas linhas e uma coluna. Então, a ideia do produto matricial, né? Produto entre duas matrizes. E como é que eu faço o produto? Agora sim, que eu acho que era isso que tu querias falar, Sindomar. Como é que eu faço agora esse produto? Eu pego o número, eu pego aqui a linha e pego a coluna da segunda e multiplico pela linha da primeira. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, o I chapéu vai multiplicar o cosseno φ. Mas, tem que somar, né? Mas o J chapéu vai multiplicar o seno φ. Então, o que é que eu vou ter no final? Que o R chapéu é I cosseno φ mais J seno φ. Agora, para achar o φ chapéu, de novo, coluna vezes linha. Então, o I vai multiplicar o menos seno φ e o J vai multiplicar o cosseno φ. Então, vai ficar menos I chapéu seno φ mais J chapéu cosseno φ. Que são, no caso, os unitários no sistema de coordenadas polares. Tá certo? Vocês vão estudar isso, gente, numa coisa importantíssima que tem lá em álgebra linear. Quando você quiser fazer uma conversão, né, de um sistema para outro, ou existe um outro nome, eu estava com esse nome na cabeça, mas eu vou me lembrar. Mudança de base. Por quê? Eu estou mudando a base aí, né? Eu tô obtendo uma base, está aqui a base, olha. A base é o conjunto de vetores unitários do sistema. Então, a gente chama de base isso. Matematicamente falando, isso aqui eles formam uma base. Por quê? Porque eu posso escrever qualquer que seja o vetor, né, a partir da combinação linear dessas bases. E aqui a base que eu tenho é de um sistema de coordenadas retangulares, no plano, ou seja, o R2. E essa matriz aqui é a matriz de conversão de uma base para outra. Então, mudança de base em vetores, vocês vão ver isso lá em álgebra linear, a gente opera com matriz, a partir de um produto de matriz. Bom, aí nós temos o R e o φ como função de quem? I e J. Mas eu posso ter o inverso? Posso. Só que como você trabalha com matriz, né, você vai ter uma matriz inversa dessa. E o que é uma matriz inversa? Existe toda uma definição matemática. Nesse caso, como essa matriz que está aqui, ela é uma matriz LI, que a gente costuma chamar de LI, tá? Linearmente independente, tá? Por isso que está lá dentro de álgebra, linearmente independente. Para eu achar a inversa, basta fazer a transposta. O que é uma matriz transposta? Vocês estão lembrados? Linha. Dado uma matriz, como é que eu faço a transposta dela? Troca as colunas pelas linhas. Exatamente. Muda, onde tiver linha, coloca coluna, onde tiver coluna, coloca linha. Então, olha, essa linha aqui, ó, cosseno φ seno φ, vai virar coluna. E esta linha de baixo, menos seno φ cosseno φ, vai virar a segunda coluna. Então, né, agora mudando de, né, dado o I e J,
em função de R e φ. Tá aqui. Pode reparar que essa matriz aqui, ela é a transposta dessa. Mas vejam, mais uma vez, eu só pude fazer isso porque ela é LI. Ela não é uma matriz linearmente dependente, né? É uma matriz linearmente independente. Ok? Só posso fazer isso nesse caso. Felizmente, uma base, né? É possível fazer isso com base vetorial sem nenhum problema. Ok? Então, é só para a gente dar uma cancha aí para vocês. Mais uma vez, o quanto é importante a matemática na física. Né? Não existe física sem matemática. Tá bom, gente? Você pode fazer, eu vou estudar ensino da física, ensino de física. Você não vai escapar da matemática. De jeito nenhum. Você vai ter, eu digo sempre, você pode fazer, você é físico, você vai fazer qualquer que seja a área. Ensino de física, vai ler bastante. Mas você não vai deixar de fazer a continha. A continha tem que ser feita, porque a gente representa os valores, né, nos fenômenos físicos por matemática. Aí vai obter um valor matemático no final. Você tem que chegar num valor. E se é a continha, não tem jeito, não vai escapar da continha. Ok? Sim. Agora sim, de posse de todas essas informações, vamos chegar na aceleração, né? Quem é a aceleração? É a derivada da velocidade no tempo. A velocidade é RW φ chapéu. Então está aqui, derivando o R e o W φ chapéu. A priori, seria a derivada de um produto triplo. Tá certo? Só que isso não vai ser obrigado a ser feito, né? Por quê? Porque o R é constante. Então, se ele é constante, ele sai da derivada. Agora, o ômega não é constante. Nem tampouco o φ chapéu. Então, aí fica a derivada do produto de duas funções. Então, a gente vai fazer a derivada do produto de duas funções, tá? E qual é a regra? Mais uma coisa nova. Olha, gente, vocês estão vendo que eu sempre preciso de uma coisa mais nova para poder chegar numa simplicidade física. Então, a matemática, ela tem, né? Quando a gente dá esse passo, como vocês estão dando agora, vocês não estão mais no ensino médio. Vocês estão dando um passo, né, dentro da academia. E vocês precisam disso. Claro, né, que a gente não pode se desligar lá do ensino médio, porque tem que fazer a relação com o que vocês deveriam ter visto lá no ensino médio. Ok? Então, a gente vai fazendo sempre isso, né? E exatamente o nosso trabalho, né, nosso projeto, ele está relacionado com isso aí. Muito bom. Muito bem. Então, qual é a regra da derivada do produto de duas funções? Está aqui, ó. Se eu tenho duas funções, o produto de duas funções, f de t e g de t, estou sendo bem matemático aqui, tá? A derivada desse produto em relação ao tempo nada mais é do que deriva ao primeiro multiplicado pelo segundo, mas conserva agora o primeiro vezes a derivada do segundo. Simples assim. Isso era. Aí eu poderia chamar aí nesse caso específico, viu, Sindomar? Como eu estou derivando em relação ao tempo, poderia ser F ponto, por aquilo que a gente já construiu, né? É lá na derivada que vocês aprendem em relação a x, né? Aí ficaria df dx vezes g, aonde eu posso representar o df dx por f', como o Sindomar falou. Muito bem. E o outro, se fosse o g em relação ao x, seria o g'. Exatamente isso. Tá bom? Muito bem, Sindomar. Aí eu deixei indicado, tá? Eu prefiro trabalhar com indicação,
Para mim ficar bem mais claro de você ver essas coisas aí. Derivada. Então, eu vou levar isso agora lá para a física. Então, a derivada de ômega φ chapéu em relação a T, eu estou derivando um vetor, né, gente? Começa por aí, logo, a coisa brilhante, né, matematicamente falando. Eu estou derivando um vetor, não é isso? Ômega φ chapéu é um vetor. Então, se eu derivar um vetor, o que vai ser o resultado dessa derivada? Hein? Se eu derivar um vetor, o que vai ser? Um outro vetor. Tá certo? Um outro vetor. E eu estou aplicando a regra da cadeia, olha, bem idêntico mesmo aqui, né? d ômega dt, eu já sei que esse carinha aí é o alfa, φ chapéu, mais ômega dφ dt, dφ chapéu dt, que tem que ser um vetor também. Se não for, isso dá um problema muito grande. Tá bom? Então, um vetor só pode ser igual a outro vetor. Eu não posso ter um vetor igual a uma parte é vetor e a outra parte é escalar. Não. Ok? Onde, eu já tinha falado isso antes, né? O d ômega dt é o alfa. Beleza? Tranquilo. Alfa. Aí. E, agora sim, é algo parecido com o que nós fizemos lá com o R chapéu. E vocês vão ver algo interessante acontecer, né? Muito bonito isso. Né? O dφ chapéu dt vai ser o dt de quem? ddt de quem? De menos i seno φ mais j cosseno φ. Quem está nesse parêntese aí é o φ chapéu. Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. O i e o j são constantes. Saem da derivada. Aí vai ficar a derivada de seno φ em relação a t. Regra da cadeia, de novo. Derivada do cosseno φ em relação a t. Regra da cadeia, de novo. Tá bom? Aí eu já fiz a derivada aí. Ó. Por que ficou o menos em evidência? Porque bem aqui, ó, a derivada do seno é o cosseno. Ele já carrega aqui o menos, certo? Ele já está carregando o menos. Então, ele vai continuar menos aí. Tá? E a derivada do φ em relação ao tempo é o ômega. Então, aqui, quando eu derivar isso aqui, vai dar quem? Vai dar ômega cosseno φ. Quando eu derivar essa outra aqui, a derivada do cosseno, menos seno. Então, vai ter que aparecer um menos aí. Tá certo? E a derivada do φ em relação ao tempo vai ser quem? Vai ser o ômega novamente. Então, eu tenho o ômega aí como fator comum. Tá? E o sinal menos também como fator comum. Então, eu coloco menos ômega em evidência e tudo dentro do parêntese fica mais. Olha. Lá na apostila eu fiz um pouco mais de detalhes. Quem é que está dentro do parêntese? Fala para mim aí. Pode escrever também. Hein, galera? Cadê você? Estou esperando vocês me responderem. Eu estou apontando aí para esse parêntese. Quem é esse parêntese? Fale para mim. Vou dar uma dica aí. É só olhar lá para cima para o produto matricial. Quando você olha lá para cima, você vai ver que dentro do parênteses... Ah, tá aí o Carlos. Olha. Valeu, Carlos.
Muito obrigado aí. R chapéu. Então, resumo da ópera. Quando eu derivo o R chapéu em relação ao tempo, dá ômega Φ chapéu. E quando eu derivo o Φ chapéu em relação ao tempo, dá menos ômega R chapéu. Está aí ele, ó. Ou seja, quando eu derivo um, aparece o outro. Quando eu derivo esse outro, aparece um. Ou seja, são situações cíclicas, matematicamente falando. Então veja como a matemática, eu vou até usar um outro termo agora, tá? A matemática é cirúrgica, né? É no detalhe, gente. Então é isso que eu acho bonito da matemática, tá? É no detalhe. Muito bem. Achamos quem? O dφ dt, né? Então, quando eu voltar para cá, ó, aqui tem um ômega aqui, né? Negativo. Mais vezes menos dá menos. E aqui vai ficar ômega vezes ômega, porque já tinha um ômega lá. Vai dar o quê? Ômega ao quadrado. Ok? E aqui saiu rápido essa, né? É o alfa. Portanto, né, só para demonstrar, ficou alfa Φ chapéu menos ômega quadrado E chapéu. E agora eu vou multiplicar pelo raio para achar quem? Fala para mim. A aceleração. Está aí a nossa aceleração. Gente, eu fico até emocionado de falar isso. Aquilo que a galera tira do bolso lá no ensino médio, quem mostra isso com toda a sua potência é a matemática. Está aqui. O que isso significa? A aceleração tem duas componentes. Uma na direção radial e outra na direção tangencial. A tangencial nós já tínhamos visto antes, né? Olha o módulo dela, RW. Só que essa aqui não tem jeito. Só sai se nós usarmos o sistema de coordenadas polares. Certo? É cria disso, do sistema de coordenadas polares. Tá bom? Notem o seguinte, olha só como a força matemática aí. Ela tem direção radial, mas tem esse menos aqui na frente. Significa dizer que ela não é divergente, ela é convergente. Para onde? Para o centro da trajetória. Por isso ela é chamada de aceleração centrípeta. Até o nome a matemática dá, né? A linguagem matemática, ela dá até o nome da gravidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Esta é a componente centrípeta. Tá certo? Então, só agora é que nós temos essa noção. Sem a ideia de tudo isso que nós fizemos nesses dois slides, a gente não conseguiria ver essa coisa belíssima aí. Ok? Muito bem. Então, agora, eu vou dar uma entradinha ainda em cinemática, mas já vou partir para a dinâmica. Quando é que eu faço isso? Usando a segunda lei de Newton, né? Mas eu vou dar mais uma explicada aqui, nisso que eu acabei de falar para vocês. Como foi visto, a aceleração no movimento circular é dada por essa expressão. Acabamos de vê-la agora. Possuindo, portanto, duas componentes, cujos módulos são dados por... Aí eu coloquei agora, olha só, aceleração centrípeta, R ômega quadrado, menos no vetor, indica só que tem um sentido contrário. Estão lembrados lá? Tá? Esse módulo é o módulo da radial, da componente radial ou centrípeta. E R alfa, que a gente já tinha demonstrado isso, né? É da componente tangencial. A componente centrípeta é responsável pela mudança na direção e sentido da velocidade. Então, independente do tipo de movimento circular,
eu vou ter sempre a componente centrípeta. Porque se o movimento é circular, a velocidade é tangente à trajetória. Então, eu tenho que ter uma aceleração que está fazendo com que ela mude de direção e sentido. Então, eu tenho que ter a componente centrípeta. Independente do tipo de movimento circular. Tá? É uma necessidade. Enquanto a tangencial varia quem? Ela varia o módulo da velocidade. Lembre-se que eu estou falando aqui velocidade já no sentido mais amplo. O vetor velocidade. Ok? Beleza? Então, que fique claro isso, tá? Qualquer tipo de movimento circular, seja qual for, vai ter sempre uma componente centrípeta. Então, quando você faz uma curva no carro, o que acontece? Você se encosta, por exemplo, na porta do carro, que é até arriscado fazer isso. Por quê? Quando você aplica uma força na porta do carro, o carro aplica uma força em você para o centro da trajetória. E esta força está vinculada à componente centrípeta ou radial, que é o que vai fazer com que você realize a curva. E aí vem toda aquela explicação que a gente já viu lá na inércia, etc, etc, etc. Ok? Então, agora vamos ver a dinâmica. Observação, o módulo da componente centrípeta é importante aqui, tá? Olha só, gente. Nós vimos ainda agora, tá? Que a velocidade tangencial, ou simplesmente o módulo da velocidade, é R ômega, não é isso? Então, se eu multiplicar essa equação por R em cima e embaixo, aqui vai ficar R quadrado, ômega quadrado. E embaixo, o R. Ora, R ômega é o módulo da velocidade que é tangencial. Então, vai ficar o módulo ao quadrado sobre R. Então, na maioria dos exercícios que nós temos aí, para vocês fazerem na lista, você vai usar essa equação aí, tá? Aceleração centrípeta, ela pode ser as duas. Pode ser R ômega quadrado ou pode ser V quadrado sobre R. Tá bom? Pode ser tanto uma como a outra. Tá? Observação importante isso. Agora, pode-se, aplicando a segunda lei de Newton, determinar a força resultante sobre a partícula que realiza o movimento circular. Ora, para eu achar, se eu tenho aceleração e quero achar a resultante, basta multiplicar pela massa, né? Aqui, ó. Onde m é a massa da partícula. Da mesma forma, a ideia das forças, onde quem é o Fc de T? É a força centrípeta. Tá? É ela que está fazendo ali o corpo realizar a curva. Sem ela, você não faria curva. Tá? E tem aquela que vai aumentar o módulo ou diminuir o módulo, que é a componente tangencial. Então, a força resultante tem duas componentes. Tem a centrípeta e tem a tangencial. Ok? De posse disso, a gente pode classificar os movimentos. E aí já vai chegar lá no ensino médio novamente. A gente deu essa volta, agora vai chegar no ensino médio. Como é que eu classifico agora dentro dessa visão dinâmica? Se a força resultante for formar um ângulo menor que 90 graus, com a velocidade está bem aqui, ó. Eu não coloquei, mas já fica subentendido que a velocidade é tangencial. Então, esse ângulo é um ângulo menor que 90 graus. Tá certo? Se a força resultante formar esse ângulo, as suas componentes, aqui a radial ou centrípeta, e a tangencial vai estar no mesmo sentido da velocidade. Então, essa componente tangencial
faz com que o módulo da velocidade aumente. Então, nós temos aí o movimento circular acelerado, ok? Acelerando. Por quê? Porque a força está sendo aplicada no mesmo sentido da velocidade que é tangencial. Não esqueça disso. Quem é que está segurando para ela fazer a curva? A componente centrípeta. Que eu falei para vocês, seja qual for o movimento circular, né? Eu até iria generalizar essa ideia, né? Se você olhar agora com a ideia das forças lá no lançamento oblíquo, você vai ver a generalização. O lançamento oblíquo tem trajetória circular? Não. Mas essa generalização é válida para lá. Por quê? Porque a força, que é a força-peso, está na vertical. E a velocidade tangente à trajetória. E o ângulo na subida é um ângulo obtuso, retardando. E na descida, ele é agudo, portanto, acelerando. Tá? No lançamento oblíquo, ela retarda na subida, né, e acelera na descida. Um caso particular do movimento circular acelerado é o movimento circular uniformemente variado. É aquele que tem uma aceleração tangencial constante. Se isso é verdade, olha só como aparece aqui, parece uma mágica, né? Está aqui a velocidade angular, igual como nós vimos lá para o MR e o V, né? Só que lá, essas formas são dos módulos, né? Que coincide com a forma vetorial. Aqui eu não posso fazer. Eu só posso trabalhar módulo. Por isso que eu disse que o salto que a gente ia dar não chegaria nas grandezas angulares vetoriais, tá bom? Eu só chego até no escalar. Não dá para dar esse outro salto, que é muito mais complexo. Tá bom? Está aqui a posição, olha. Logo, aquele movimento que a gente viu no exemplo, que aparece lá um T ao cubo, ele não é movimento circular. Ele não é um movimento circular uniformemente variado. Ele é simplesmente variado. E acelerado, né? Que aparece aqui o mais, olha. Está acelerando aí. Tá? Mas como é t quadrado, aí passa a ser uniformemente variado. Aceleração angular tangencial, né? Que é o alfa, ela é constante. E o Torricelli, que a gente também viu lá, né, no linear, né? Está aqui o Torricelli para o angular. Isso no caso do movimento circular uniformemente variado, acelerado. Se a força forma um ângulo obtuso, está aqui, ó, um ângulo maior que 90. Tá bom? Se o ângulo é maior que 90, o que, que vai acontecer? Em vez de acelerar, vai retardar. Porque a força, agora, a componente tangencial da força resultante está no sentido contrário da velocidade. No sentido contrário, o módulo vai diminuindo com o passar do tempo. Módulo. E a direção e sentido? Força centrípeta. Tem que estar aí, para poder mudar a direção e o sentido da velocidade. A diferença, assim, se a aceleração, se ele estiver diminuindo o módulo, mas de forma uniforme, né, aceleração alfa constante, no caso seria menos alfa, aí só muda o sinal aqui, tá, gente? No caso, o MCUV retardado. Então, o de cima é o MCUV acelerado e o de baixo, MCUV retardado. Então, vimos que para um ângulo agudo, acelera. Para um ângulo obtuso, retarda. E para um ângulo reto, o que é que vocês acham? Quando a força resultante forma um ângulo agudo, tá, o movimento é acelerado. Quando a força resultante forma um ângulo obtuso, tá, ou seja, entre 90 e 180, é retardado. E se for 90 graus? MRU. Fala para mim aí. MRU. Oi? Vai ser constante? Pode?
Vai ser constante? Oi? Vai ser RU? Não, não existe movimento constante. Tá? Se for 90 graus, vai continuar existindo a centrípeta, só que o módulo da velocidade, o módulo, não vai aumentar e nem diminuir. O módulo, viu, Sindomar? Ele vai ser constante. Então, nesse caso, o movimento é chamado de circular uniforme. MCU, movimento circular uniforme. Qual é a característica do movimento circular uniforme? O módulo da velocidade é constante. É esse aqui, ó. Mantendo constante o módulo do vetor velocidade. Eu coloquei para reforçar aí. Nesse caso, como é que fica a função horária? Φ de t igual a φ0 mais ômega t. Tá? Aonde o ômega é constante. Porque se o alfa é zero, e o alfa vai ser zero, por quê, gente? Porque eu não vou ter componente tangencial. Eu só vou ter componente centrípeta aí. É importante isso, tá? Então, no MCU, eu só vou ter componente centrípeta. Só aquela que está mudando a direção e sentido da velocidade. Mas o módulo é constante. Tá bom? Nesse caso, MCU, né, a força resultante é a própria força centrípeta, que é menos ômega R quadrado R chapéu, ou menos mv quadrado sobre R chapéu. Que eu falei que eu posso, pode usar as duas equações, né? Para o módulo da aceleração centrípeta. Olha só, por que ela tem esse nome? Centrípeta. Porque aqui é menos e ela aponta, olha, exatamente para o centro da trajetória. Então, quem fez todo esse estudo, gente, no tempo dele lá, fez geometricamente. É formidável, cara, não tem jeito. Né? Ele usa lá o método das fluxões, que é a derivada de forma geométrica, que é muito complicadinho, tá bom? Foi o Newton. Né? Porque só a partir dessa ideia da força centrípeta é que ele pode olhar para o universo e dizer assim, é essa força que o Sol aplica na Terra. Olha só, né, o cara, né? Você vê. Então, ele já falava, era a força que ele estava procurando todo o tempo, a força centrípeta. O Isaac Newton. Então tá aí, ó, a força centrípeta, movimento circular uniforme. Como a trajetória, se liga aí, hein? Como a trajetória não é circular lá dos planetas, tá? Pode ser que a gente não chegue lá na gravitação, mas eu estou adiantando para vocês isso. Né? Que eu prefiro que vocês aprendam o fundamento e possam depois caminhar com as suas próprias pernas. Como, né? Nós sabemos que a trajetória do planeta não é circular. Vocês concordam comigo? A trajetória do planeta não é circular. Elíptica. Certo? É o que, gente? Elíptica. Lei de Kepler. Elíptica. Oi? Elíptica. Uma elipse. Lei de Kepler. Lei da gravitação. Exatamente. Olha só. Então, a trajetória não é circular. É elipsoidal, né? Elipsoidal seria a trajetória. E o que é uma trajetória elipsoidal? É uma trajetória que forma uma elipse. Né? Então, esta força, ela não vai ser só centrípeta, né? A força resultante. Porque tem momentos em que o planeta acelera, né? Quando ele vai do afélio para o periélio, que vai diminuindo o raio, tá certo? Diminuindo o raio. E quando ele vai do afélio para o periélio, vai aumentando o raio, porque uma elipse
Vocês sabiam que um círculo é uma elipse? Né? O que caracteriza uma elipse? Os focos da elipse. Então, quando os focos da elipse coincidirem, a elipse se transformou num círculo. Tá? Essa que é a ideia. Mas, para a gente começar a entender, nós temos que ter a ideia da força centrípeta, que foi o que o Newton perseguiu aí na sua demonstração das leis. Alguém falou leis de Kepler, né? Então, o Kepler, ele fez as leis a partir da observação. Ele elaborou as leis a partir da observação, igual como Galileu fez para a queda de corpos. O Kepler fez para o movimento dos planetas. E o Newton, com toda essa ideia que a gente está construindo aqui, ainda tem mais coisa lá para frente, ele demonstra matematicamente as leis de Kepler. Esse que foi o ganho aí do Newton, tá bom? Bom, muito bem. Agora, só um adendozinho, né? O MCU ele é periódico. Por que ele é periódico? Porque ele realiza uma volta no mesmo intervalo de tempo. Tá? Esse intervalo de tempo é o que a gente chama de período. Tá? E a partir tanto do período como o inverso do período, que é a frequência, a gente pode determinar a velocidade angular. Tá? Então, o ômega, que é a velocidade angular, é dado por 2π sobre t. Como é que eu chego nessa equação? Porque 2π radianos é uma volta completa, certo? É o ΔΦ. Nesse caso, quando ele der uma volta completa, o intervalo de tempo, o ΔT, é o próprio período. Então, vai ficar 2π dividido pelo período. Como a frequência é o inverso do período, né, 1 sobre t é o f. Então, o ômega pode ser também 2πf. Tem uma forma da gente escrever aí a velocidade angular, tanto a partir do período quanto a partir da frequência. E vocês vejam lá nos exercícios resolvidos, e lá nos exercícios propostos também tem problema que envolve isso, tá? Então, nos exercícios propostos é tudo MCU, tá, gente? No SI e CGS, que o tempo é segundo, né? O período é dado em segundo, e o inverso do segundo, a gente vai chamar, que é o S a menos 1, a gente vai chamar de Hertz, no caso da frequência, tá? Porque tem toda uma construção histórica. Então, a unidade de frequência é o Hertz no sistema internacional. Pode ser também ciclo por segundo, pode ser rotações por segundo, é a mesma coisa. Tá certo? Mas quando for rotação por minuto, RPM, rotação ou revolução por minuto, aí já não é a mesma coisa que um hertz. O que é um hertz? É uma volta por segundo. Então, se a partícula está dando uma volta a cada segundo, ela vai dar quantas voltas em 60 segundos? Fala para mim. 60. Se ela está dando 60 voltas. Por isso que um hertz é igual a 60 RPM. Lá nos exercícios resolvidos e propostos, a gente tem que usar essa relação aí, tá? Para fazer uma regra de 3. Ou seja, 1 hertz equivale a 60 rotações por minuto, visto que 1 minuto tem quantas? Um minuto tem 60 segundos. Ok? Porque esse por aí não é RPM. Esse por significa que está dividindo. Então, se eu dividir 60 RPM por 60, né, eu vou ter uma volta por segundo, que é o hertz. Ok? Mas a lógica é essa, tá?
Se ele está dando uma volta em cada segundo, em 60 segundos ele vai dar 60 voltas. Tá? Muito bem. Depois de tudo isso explicado, que é o que a gente vai ver na quinta-feira, a gente vai para a última parte, né, de aplicação. Eu deixei para quinta-feira. Quinta-feira eu vou estar um pouco mais descansado, né? Que é exatamente para sobrar um tempinho aí para a gente discutir sobre o projeto. Tá bom? Então, a gente vai ver algumas aplicações disso em situações do cotidiano, que é o restante aí da apostila de vocês, onde está uma boa parte das questões lá da lista proposta. Tá bom?